Bom, exemplificando o texto de Luiz Fernando Veríssimo, O Coração nas Eleições, ele começa o texto fazendo ali uma comparação dos símbolos da sociedade e o que realmente elas são. O primeiro exemplo é da pomba, que acaba se tornando um símbolo de pureza e paz, porém, a pomba em si é um bicho sujo e transmissor de doenças. Já o coração, que é outro exemplo que ele cita, é visto na sociedade como a forma em representar graficamente, dizemos assim, o amor. Porém, o coração ele acaba sendo um saco de carne que transmite o sangue, né? No caso, para nossas artérias e assim as veias, e acaba sendo um bombeador mesmo do sangue. Ele não é fisicamente parecido com o que representamos. Bom, depois ele começa a continuar esse exemplo do coração, que ele fala que os políticos atuais, né, figuras pop e enfim, acabaram aderindo a essa forma de representar o coração para assim aumentar a empatia com os eleitores, fazendo assim o coração de mão que todos conhecem. E depois disso ele acaba falando que durante os debates, né, os políticos acabaram realmente de representar ali as suas ideias, falar ali com os eleitores sobre as suas propostas para aderir aos xingamentos aos próximos políticos, aos seus candidatos. E nisso acaba dando a ideia para os eleitores que todos ali são malfeitores e que não há como mudar. Visando isso, ele acabou puxando outro exemplo, que quando as pessoas acabam de votar e acaba a eleição, elas ficam com a ideia na cabeça: e se durasse uma semana? E se acabasse uma semana antes? E o problema de pensar no e se é que acabamos nos arrependendo muito fortemente de nossas decisões. Por isso que, ao final do texto, ele expõe sua ideia que devemos valorizar o dia das eleições. Já a crônica de Moacir Silar aborda a história de um candidato a vereador que era baixinho, gordinho e careca, e por aspectos físicos ele tinha pouquíssimas chances de entrar no cargo. Mas havia outra possibilidade, a possibilidade do discurso. Porém, o discurso dele também não era bom. Por conta disso, ele contratou um marqueteiro profissional para ajudar na imagem e no discurso dele. Após algumas semanas, realmente tudo nele melhorou. A altura, por conta de alguns saltos especiais, ele ficou mais magro, ficou com uma bela peruca porque ele era careca, e agora também ele tinha um ótimo discurso. Na hora da eleição, ele teve uma votação esmagadora, muito acima dos demais concorrentes. Por conta disso, o povo ficou eufórico com ele. Porém, ao conseguir o cargo, ao invés de continuar a rotina que ele estava seguindo de dieta, de usar saltos, perucas, se cuidar fisicamente, ele voltou a ser aquele cara que não tinha chances de entrar no cargo. Por conta disso, muitos ficaram incrédulos de como ele realmente entrou ali, se era realmente ele. E, no desespero, ele foi tentar encontrar novamente o marqueteiro para reaver essa situação, retomar as rédeas da situação. Porém, o marqueteiro, com o dinheiro que ele ganhou do vereador, ele foi para algumas praias do Caribe e ali não se havia informação dele. Por conta disso, ele estava procurando dentro de si aquele candidato que havia ganhado. Bom, essa crônica, ela critica, né? Faz uma crítica de como escolhemos os políticos que entrarão na Câmara ou na presidência. E às vezes escolhemos justamente por conta da aparência física ou por um discurso muito bem feito. Porém, temos que saber a fundo do candidato. E isso que Moacir Silar aborda. Bom, a crônica que irei falar agora é de Machado de Assis,
publicado no dia 4 de março de 1894. A crônica aborda o sistema de votação brasileiro da época, que sinceramente estava muito desatualizado. A crítica é justamente sobre isso, que ele compara com os sistemas dos Estados Unidos e da França. Mas, voltando ao texto, ele é basicamente um narrador contando ali em primeira pessoa as experiências que ele teve durante o dia de votação. E ele falou, o que ele sempre ressaltou foi a demora que ele teve para poder só votar, só o simples fato de votar. E no caso, vou explicar aqui rapidinho, o sistema de votação da época era o seguinte: as pessoas eram chamadas pelos nomes e eram divididos por quarteirões. E elas eram divididas assim e haviam vários nomes. Porém, todos os nomes das pessoas eram que já viviam ali, certo? Então, às vezes havia pessoas que iam para outros países ou morriam e não era atualizada a lista. Então, o francês fez uma crítica a isso, falando que na França eles atualizam todos os anos de eleições e no sistema americano ele acaba falando ali de que as pessoas não são chamadas pelos nomes e sim elas vão ao lugar de votação, votam e voltam para suas casas e depois ficam sabendo do resultado.